Olá pessoal, É, eu estou fazendo esse vídeo aqui para apresentar uma resposta, né, para as questões da lista um do formulário, né, de cálculo um do semestre 2021. Então a primeira questão, ele pedia para estimar o valor desse limite aqui, né, o limite da função x mais 2 sobre x ao cubo mais 8, x tendendo a menos 2. Alguns de vocês resolveram essa questão fazendo manipulações algébricas, né? Mas só que no vídeo que eu postei para vocês, resolvi essas questões apenas por aproximações. Então vocês faziam lá a tabelinha, né? E aí, havendo os valores da tabela, qual era o valor que a função assumia quando o x ia se aproximando do menos 2 pela esquerda ou pela direita. Quem fez por manipulação algébrica encontrou a fração 1 sobre 12 e está correto. Tá? Mas aí uma outra forma, né, que vocês poderiam ter feito foi utilizando aquela construção do GeoGebra que eu utilizei no vídeo. Né? E aí eu também coloquei em uma das questões o link, né, que vocês poderiam ter utilizado para encontrar o valor aproximado, né, desse limite. Então, vou digitar aqui a função, né? Está lá na primeira questão, né, que é x mais 2 dividido por x ao cubo mais 8. Aqui. Então, o gráfico é esse daqui, vou aproximar ele, né? E o limite aqui é o número menos 2. Bom, então, aqui o número menos 2. Cadê? O menos 2 está aqui, né? Então, vamos fazer aqui a aproximação pela esquerda. E aí vocês vão vendo aqui qual é o valor que ele vai se aproximando, né? Quando a gente aproxima x de menos 2 pela esquerda, né? Então, veja, ó, aqui está 0,082. Então, quando a gente aproxima ainda mais, né? Está 0,083 e vai ficando, né? Então, ele está indo pela esquerda, né? Ele é aproximadamente 0,83, né? O limite dessa função, com x tendendo a menos 2 pela esquerda. E agora, quando é pela direita, né? Então, vamos aproximar agora o x de menos 2 pela direita, né? Então, a gente está aproximando, aí estão vendo aqui, ó, dá 0,085, né? E aí a gente vai aproximando mais, né? Então, vejam que por esse gráfico aqui, o limite da função, né, f de x, que é essa daqui, para x tendendo a menos 2, né, pela direita, está dando aqui 0,084, né, quando a gente fica mais próximo. Então, pela esquerda deu 0,083 e pela direita está dando 0,084, né? Então, quem colocou um número ali próximo de 0,08, né, botou 0,083, 0,084, fica como resposta certa, né? Quem fez, né, por manipulação algébrica viu que dá 1 sobre 12, que é aproximadamente 0,08333, né, uma dízima periódica. Bom, mas quem colocou aqui na forma decimal um valor próximo de 0,08 também foi considerado certo. E agora vamos ver aqui a segunda questão, né? A segunda questão, ele apresenta essa função aqui, né? E pede o limite dessa função f para x tendendo a zero pela esquerda, exclusivamente pela esquerda. Ele quer o limite lateral. Bom, então vamos utilizar novamente aqui esse app aqui, né, do GeoGebra, né? Então vai ser 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x, né? Então, o gráfico é esse daqui e x vai estar tendendo a zero pela esquerda. Então, tá aqui, ó, apertando o botão aqui pela esquerda. E aí a gente vê o que acontece, né? Olha aqui, ó. Né? Estão vendo aqui? Então, quando eu estou fazendo o x se aproximar de zero pela esquerda, observe aqui que o valor da função é 1, né? Na verdade, o GeoGebra está apresentando 1, mas é por conta de arredondamento, né? Mas ele fica cada vez mais próximo do 1, tá bom? E aí aqui eu não preciso observar pela direita, porque lá na questão ele pede apenas o limite lateral, que é pela esquerda. Então, pela esquerda, a função se aproxima do valor 1. Então, por isso que a resposta lá
é o número 1. E por fim, temos a terceira questão, né? Ele pede, né, para a função h, cujo gráfico é dado, né? Está aqui embaixo o gráfico, diga qual o valor do limite indicado se existir. E se não existir, explicar o porquê, né? E ele quer o limite da função h com x tendendo a zero pela esquerda, né? Então o zero está aqui, tá bom? E aí observe que o gráfico, né? Ele se aproxima do 1 quando nos aproximando do zero pela esquerda, né? Esse tracinho aqui, ó, 1, 2, 3, assim vai, né? Se for pela direita, ele vai se aproximar do menos 1. Só que a questão ele pede apenas o limite pela esquerda, né? Então, pela esquerda, a função h se aproxima do número 1, né? Na verdade, ele é até fechado, né? A função h de 0, né? Pela esquerda, né? Ele é fechado, né? Então, essa função ela está definida, né? Para x igual a 0, que é o número 1 aqui, né? Então, o limite lateral dele, né? Pela esquerda, a função h se aproxima de 1. Tá bom? Então, por isso que a resposta para esta questão é 1. E a gente não observa qual é o limite da função pela direita, né? Afinal, é só o limite lateral, né? Estou frisando aqui. Beleza? Gente, qualquer dúvida aí, vocês falem, tá bom?